Bem-vindos ao Neoncast, a Química e Evidência. Hoje o tema do podcast é Detona Química. Estamos aqui com a professora Paula Schimmelfenck. Falei certo, né? Falou. Treinei muito antes para não errar. Fez a tarefa de casa bem. Fez a tarefa de casa. Paula, eu acho que é legal você começar a contar a sua história, quem você é, como tudo começou, para a galera aqui que assiste a gente entender mais ou menos esse início aí, tá? Da onde eu surgi, né, gente? Primeiramente, obrigada, Neon, pelo convite. Fiquei super feliz, né? E é sempre legal a gente contar um pouquinho da nossa história. Boa. Bom, para quem não me conhece, eu sou engenheira de produção química. Eu entrei na faculdade há 10 anos atrás, eu tô formada há 5. E durante esse processo da faculdade, eu criei o Detona Química, né? Mas aí, na verdade... aliás, o nome é fantástico. Você gostou? Eu gostei. Porque eu queria que as dúvidas fossem detonadas. Essa foi a ideia a princípio, né? Boa. Mas como que eu cheguei na engenharia? Falei, putz, sempre quis ser engenheira? Não. Tudo começou quando eu tinha uns 15 anos, estava no primeiro ano de ensino médio. E aí eu virei monitora de química. Na escola que eu estudava, era integral. Então a gente tinha prova toda sexta-feira. Virei monitora... Aqui no back-office, né, a gente até conversou, né, você falou, tem prova toda sexta-feira? Eu falei, deve ser uma escola particular, né, porque não é muito comum, né? Sim, é escola particular, é uma escola integral, alguns dias da semana. Então, assim, o tempo de estudo em casa era muito reduzido. E aí, eu virei monitora. E fui gostando, né? Então, fui monitora no primeiro, no segundo e terceiro ano de Gostando colégio. de ser monitora ou gostando da química? Ou dos dois. Boa. Porque, a princípio, no nono ano, eu não era muito chegada em química, não. Ninguém é, né? Ninguém é, eu acho que, na verdade, com 13, 14 anos, Verdade. né? Não é. E aí, eu falei, nossa, eu gosto, tipo, de ensinar, E eu gostava de, por exemplo, naquela época, pegar vídeo no YouTube, ver como é que era um professor ensinando macete, coisas diferentes. Porque na época, gente, não tinha essa questão de videoaula igual tem hoje. Hoje Na em dia, minha época, nem YouTube tinha. Nossa, era tinha complicado. o professor Paulo Jubilu, que é do A Prova do Tal hoje em dia. Ele era, tipo, Legal. um dos poucos que tinha vídeo ali. Então, assim, até pra achar era um pouco mais chato. Hoje em dia, graças a Deus, a gama é muito melhor pra quem tá estudando. Mas, nossa... E assim, tinha que ir, né, estudando, pesquisando tudo, e eu fui gostando, né? Eu gostava de ensinar meus colegas, eu gostava da rotina de ser monitora. E aí, eu optei por fazer engenharia. Aí, fui fazer engenharia, né? E eu sempre, mesmo na engenharia, eu gostava de dar aula particular. Eu não parei de dar aula particular. E aí, no final do segundo ano de faculdade, falei... tô meio entediada aqui nas férias. Vou fazer alguma coisa. E essas aulas particulares eram pra essa galera que tá no segundo grau, não sei se é assim que chama ainda. Isso, que era na verdade, assim, quando eu era monitora, eu não podia cobrar nada. Porque eu tava trabalhando pra escola. Claro. Teoricamente, né? E quando eu fui pra faculdade, eu ajudava as minhas amigas que ainda estavam no terceiro ano. Entendi. Então, ficou um negócio ali meio na amizade. Aí, um treino também, E né? um treino. Aí, a partir do segundo ano, de fato, que eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Que aí começou a vir pessoas me procurando, a própria escola me ajudou indicando. E aí, eu comecei a fazer os meus alunos ali, né? Atendia só de sábado e domingo, a princípio. E aí, fui indo. E tava tendo feedback positivo, a galera tava gostando, Sim, né? sim. Começou a ter essa procura. E aí, nas férias, tava meio entediada. Lembro, foi novembro de 2015, segundo ano de faculdade. Falei, vou fazer alguma coisa, vou gravar um vídeo. E eu gostava muito de química. Falei, vou fazer alguma coisa da área que eu gosto, né? Pelo menos. Que tava entediada, eu tô né? entediada, vou fazer alguma coisa. Vou criar alguma coisa, né? E aí eu fui gravando vídeo, gente, mas sem técnica nenhuma. Tipo assim, eu estava simplesmente ali me divertindo, sabe? Sem saber, tem que ter um vídeo com um título atrativo, tem que ter formato de tal. Não sabia de nada, fui fazendo. E aí a galera foi me apoiando, né? O pessoal que me conhecia, tal. Meus amigos de faculdade, meus amigos, família, todo mundo foi me apoiando. E nisso o negócio foi crescendo, mas na brincadeira. E só no YouTube? Só no YouTube, não tinha Instagram na época. O Instagram eu fui criar um pouco mais pra frente, tipo 2017. Boa. Demorou um pouquinho. Porque era YouTube pra me divertir. Nisso, voltei pra faculdade, no meu terceiro ano. E os professores, né, conheceram o projeto, tudo, e foram abraçando. Tanto os meus colegas quanto os professores. E aí, a faculdade que eu estudava, que é Oswaldo Cruz, ela resolveu patrocinar o projeto, né? E aí foi muito legal, porque foi um baita de um ganho. Eu poderia, por exemplo, gravar em estúdio, ter Legal. acesso a laboratório, conversar com professores,
né, que tem um know-how muito bacana. E aí eu fui indo, né? E aí eles apoiaram, abraçaram esse projeto. E isso foi fundamental para eu não parar, né? Então foi muito, muito, muito legal. Chegou o último ano de faculdade, né? Que é aquele ano que você já tá tipo, vou formar. Caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou conseguir um emprego estável e tal? Que é a dúvida de todo mundo, né, nesse momento, né? Porque engenharia, principalmente o que eu fiz, produção já é uma engenharia muito ampla, né? Então, assim, muita gente vai para a área de gestão. E como eu tinha ênfase em química, então eu tinha uma noção boa de química. Porque Legal. eu tive muita matéria de química. Então, assim, o leque ficou bom. Só que você fica um pouco perdido do que fazer. E aí, tudo bem. E nisso, eu passei num concurso da MTV, na época. Legal. Que eram de canais. Eles queriam canais que fossem mais amadores, assim. E Canais de YouTube de mesmo, YouTube, né? de YouTube. E aí eu fui E isso quando? Foi 2018. Eu tava no último ano. 5 anos atrás. E aí eu ganhei o estágio do Manual do Mundo. Tipo, e foi legal. O estágio do Manual do Mundo foi uma coisa que me fez ter uma visão totalmente diferente, porque eu passei a ter visão de empresa, que era uma coisa que eu não tinha antes. O que é esse Manual do Mundo? O Manual do Mundo é um dos maiores canais de ciências. Tipo, legal. Se não é do Brasil, é do mundo, assim. Eles são muito bons. E eles têm uma pegada muito parecida com Detona Química. O Iberê, a Mari, eles ensinam as coisas para as pessoas de uma maneira muito simples, muito divertida. Boa. Você acha que quando você teve a ideia, teve alguma conexão com isso? Na verdade, quando eu tive a ideia, eu não conhecia o Manual do Mundo. Tipo... Não deixa ele saber, tipo, né? Eu fui conhecer, acho que o Manual do Mundo do 3º ano, porque teve uma amiga minha, a Lari, que a gente passou na frente de um ponto de ônibus, assim, tinha um cartaz do Manual do Mundo. Aí ela, nossa, Manual do Mundo, não sei o quê. Eu falei, nossa, mas o que é Manual do Mundo? Aí ela falou, nossa, Paula, você não conhece o Manual do Mundo? Meu Deus. Aí ela falou assim, nossa, eles fazem umas experiências muito legais. E aí que eu fui pesquisar o que era o Manual do Mundo. Mas eles são gigantes. Entendi. Tipo assim, eles devem ter atualmente mais de 15 milhões no Instagram. No Instagram não, no YouTube. Né? E eles são... Não, é muita gente. É muita gente. E eles foram, tipo assim, os pioneiros, assim, sabe? Eles estão há mais de 10 anos no mercado. Boa. E foi legal porque eu não tinha muito essa visão de empresa. Então, quando você chega... é um canal no YouTube. Cara, mas você tem o financeiro, você tem o comercial, né? Você tem uma agenda para cumprir. Não é só ligar a câmera e gravar, né? Existe todo um comprometimento de entrega, né? Como que você monta um vídeo? Eles me ensinaram a roteirizar legal, né? Então, assim, foi uma coisa que me deu uma visão muito diferente do que eu tinha. Eu falei, putz, digital é empresa como uma empresa física, né? Então, tem que ter essa cabeça de financeiro, de tudo. E foi muito bom. Eu aprendi muito com eles. E nisso, fechei a faculdade, tudo, né? E fui fazer pós-graduação. E eu quis fazer pós numa outra área. Eu falei, putz, não vou muito para engenharia, porque, assim, eu quero ter uma visão um pouco mais ampla das coisas, né? Acho que Aí você já estava estabelecida aqui em São Paulo, né? Já. Eu mudei para cá com 17 para fazer faculdade. Formei e falei, cara, eu quero continuar em São Paulo. Eu gosto de morar aqui, me sinto... que eu estou num lugar, assim, que eu gosto, que eu vou ter acesso a muitas coisas. Cidade encanta a gente. É, muito legal. Eu gostei muito de morar aqui. E eu falei, vou continuar, vou fazer uma pós por aqui. E fui fazer uma pós na área de gestão. Eu falei assim, porque assim, o curso me deu muito... Conhecimento técnico? Conhecimento técnico, repertório técnico, tudo, me deu algumas vivências. Mas eu queria ter uma visão mais de empreendedorismo, tudo que é algo que eu não tive na engenharia, porque não tem a ver com a grade também, né? E outra, né? Você não escolheu ir trabalhar num laboratório, né? Você viveu do seu próprio negócio, então você tinha que ter alguma base, né? E eu até tive a vivência do laboratório, que é o que a gente vai conversar depois. Boa. Né? Porque assim, como eu te falei, a engenharia é muito ampla. Então eu falei, putz, quero ter vivências diferentes para ver o que eu gosto. Tá certo. Né? Porque a gente tem que saber o nosso perfil. E aí eu falei, eu quero ter uma noção melhor de empreendedorismo, tudo ter uma noção. Se não der certo, óbvio, vou pra indústria, faço alguma outra coisa, mas eu quero pelo menos tentar. E a pós foi muito interessante porque teve essa sacada. A pós me deu uma noção de negócio que eu não tinha na engenharia. Legal. Né? Então, professores, colegas apoiavam, né? E é a questão do networking, que eu acho que é uma das coisas que você vai me perguntar qual que é a dica que dá pra galera, né? Vou. No final, networking.
Então, na pós era legal, porque eu convivo com a galera de banco, startup, indústria. Então, cada um trazia uma realidade ali. E a troca é muito rica, né? E eles me apoiavam muito, os professores me davam dicas, eles tinham uma visão ali, tipo, de negócio digital que eu não tinha. Eles falaram, caraca, dá pra investir muito nisso. E eu não tinha essa visão ainda do potencial. Então, foi essencial. Eu acho que educação é uma das coisas que a gente tem que investir. E aí, chegou pandemia, aquele horror, fecha escola, fecha tudo. Foi complicado mesmo. Foi complicado. E aí, a galera precisou ir pro digital mesmo. Quem não estava estruturado pro digital se lascou. A verdade é essa. E você já atuando bem como professora particular nesse período, né? Isso. E na época, assim, eu já atuava muito, só que só presencial. Entendi. Entendeu? Porque a galera ainda não... Que era o normal naquela época. Que era o né? normal. Pô, Sim. o digital eu não presto atenção. Tananã. Aí entrou a pandemia, a galera ou aprende no digital ou aprende. Entendeu? E nisso o mercado deu um boom. O mercado digital, nossa, foi totalmente diferente antes de 2020 para depois de 2020. E hoje eu acho até engraçado porque a galera prefere o digital porque eu tenho que sair de casa. Verdade. Ainda mais numa cidade como São Paulo, né? Putz, eu moro aqui perto, teoricamente. Um dia normal levaria 30 minutos. Para chegar aqui no estúdio, levei 1 hora. Então, assim, pra pessoa ficar se deslocando e falar, eu tô no conforto da minha casa. Não, com certeza. Você sabe que eu fiz um curso de MBA, né, na PUC do Rio Grande do Sul e também foi EAD, né? E foi fantástico, porque encaixou direitinho, eles também têm um conceito bom lá, e foi dessa forma que a gente entrou no conselho de administração que mudou a história da Neon, né? Então, essa adaptação para o EAD, para o digital, Nossa. é super importante. Agora mudou um pouco, né? Tá mais flexibilizado, né? Mas a galera ainda tá muito nessa questão do digital. Nossa, muito. E outra, o digital, que é uma das coisas que eu acho muito bom da Tona Química, é não ter a questão de logística que me atrapalhe, entendeu? Não existe essa prisão geográfica. Então, por exemplo, eu tenho aluno de Minas, aluno do interior de São Paulo, aluno daqui de São Paulo, atendo pessoal do Sul. Então, assim, não precisa, tipo, imagina se eu tivesse que me deslocar numa cidade como São Paulo. O meu custo ia lá pra cima. Assim, redução de custo também, porque o cara também não tem que se deslocar, não tem que pagar estacionamento. Então, tudo, pra mim, E dependendo melhora. da situação, né? Estudante, ele também não tem tanto tempo assim, né? Não, qualquer chegadinha que você fala, vamos tomar um café. Cara, é 1 hora do seu dia. É 1 hora do seu dia. Isso tem que ser pensado. E o digital te permite isso, né? Verdade. Você, independente do lugar que você esteja, você consegue otimizar esse tempo, que é importante. Porque a minha vida no dia a dia é assim, desligo uma aula, entro na outra. Entendeu? Eu faço, tipo, 3 aulas, às vezes, seguidas, tenho meu break, dou um respiro de meia hora, 1 horinha, depois eu continuo. Se eu tivesse que me deslocar... seria impossível. Nossa, então, impossível. você chega a dar mais de 5 aulas por dia. Não ia conseguir fazer nada. Tipo, nada. Então, eu acho isso muito importante. Acho que teve uma adaptação de mercado muito importante. Não no meu nicho só, mas acho que no geral, viu? Entendi. No geral, tem que mudar. Mas você acha que nesse período você já estava fazendo essa forma de química divertida, né? Sim. Essa forma simples que você até falou do outro... como é o nome dessa turma que já tá com 15 milhões de seguidores? O Manual do Mundo. Isso. Que você até falou que nem sabia deles, mas meio que se encaixa o que você faz. Se encaixa, a gente tem, acho que, um propósito parecido, que é levar o conhecimento para as pessoas de uma maneira acessível. Isso foi o motivo que eu criei a Detona Química. Eu falei, cara, assim, o que acontece? Eu não acho, muitas vezes, que o que é passado na escola é acessível para uma pessoa de 14, 15, 16 anos. MOL é acessível? Mano, MOL, pra mim, faz sentido que fiz engenharia. Claro. Para uma pessoa de 14 anos, não vai fazer sentido, né? Só que, assim, aquilo está dentro de uma grade, aquilo precisa ser falado, porque vai estar no Enem, vai estar no vestibular, então o cara tem que saber. Mas não é acessível. E uma coisa que eu percebia muito é que muitas coisas no nosso dia a dia são totalmente aplicadas à química. Verdade. Só que a galera sai com algum conhecimento da escola, mas não aplica na vida real. Né? Tanto que uma época do YouTube, eu tinha o Detona Prevent, que era um quadro que a gente só falava de acidente. Tipo, Olha, coisas erradas que as pessoas faziam, e era um dos quadros que mais bombava. Tipo, coisas erradas que davam um baita do acidente, né? E eu explicava quimicamente o que o cara fez errado. Teve uma vez que um dos mais assistidos é esse, o cara colocou
desodorante de aerosol no banheiro. Só que ele colocou no armário, num lugar que pegava muito sol. Caramba. O que aconteceu? Gás, né? A gente tem ali a parte de gás, tudo foi aquecendo, explodiu. Bum. Ah, tem aquela turma que quer dar um plus, né, nos produtos de limpeza, né? E mistura cândida, que é hipoclorito, com soda, que é hidróxido de sódio, Nossa. né? E esse dá um também é um problemão. dos posts que eu tenho no Instagram também, que a galera mais gostou, e tem vídeo disso também. Produtos de limpeza que você não pode de jeito nenhum misturar. Porque, assim, eu conheço... E foi legal que, assim, eu postei... Tanto de gente foi falar pra mim, nossa, Paula, eu fiz isso, você acredita que eu passei mal? Fui ficando tonta, me deu falta de ar? Cara, e assim, é uma informação muito básica, né? Sim. E a galera fala, não, água sanitária não limpa isso aqui direito, não, põe desinfetante junto. Só que quando você associa água sanitária com desodorante, você perde a eficácia. Entendeu? Química, assim, a galera fala, não é 1 mais 1 é igual a 2. Química, às vezes, você coloca duas coisas que você acha que vai dar bom e gera uma coisa ruim, entendeu? Exato. Tem que tomar esse cuidado. Normalmente gera alguma coisa ruim, né? Às vezes a gente usa até esses exemplos simples lá na empresa, né? A gente tem lá uma cultura organizacional bem estruturada, né? E um dos pilares é nossas crenças, né? E duas crenças têm a ver com isso que você falou. Uma é a questão de segurança, que segurança sempre, e legislação. A questão de legislação na Neon se cumpre, né? Porque se você transportar produtos incompatíveis, né? Aí a gente tá falando de uma proporção gigantescamente maior, né? Falando de uma forma bem coloquial mesmo. Porque você mistura dois produtos, você pode criar uma explosão, pode criar um gás tóxico, né? E a questão de segurança também, né? É uma preocupação que nós temos muito dentro da empresa, né? Porque existem tipos de reações que realmente deixar tonto ainda ok, né? Mas é um risco gigante. Não, tem coisa que é muito complicado. E real, assim, questão de segurança é indiscutível. Indiscutível mesmo, assim, para quem trabalha, para tudo, né? Então, assim... E assim, como é que a gente se assegura? Aprendendo. Tipo... Por isso que eu acho que é uma coisa muito legal as empresas investirem é treinamento. Eu lembro que eu fiz o estágio na empresa de água sanitária, tudo, eu atuei na área da qualidade. E aí passou um tempo, meu TCC até foi sobre o case deles. Eles me chamaram para dar um treinamento sobre esses treinamentos mais motivacionais, para eles entenderem as questões de segurança, de qualidade de produto, tudo foi muito legal, porque eu batei a saudade da galera. Sim. Então foi muito legal, foi um bate-papo muito legal. Mas o que acontece? Às vezes a gente entra num, como é que fala? Num limbo mesmo, a gente, todo dia, aquela mesma coisa, nunca vai dar problema, nananã. Cara, e a gente entra num comodismo, e a gente não saca quanto que, às vezes, algumas atitudes nossas podem ser seríssimas para a produção e podem prejudicar a saúde. Entendeu? Então, assim, às vezes vale a pena relembrar a galera disso, da importância do trabalho, questão de manter qualidade, a questão dos cuidados que tem que ter. Porque, geralmente, acidente é bobeira. Tipo, a causa que começa é uma coisinha muito boba, entendeu? Foi um deslize, assim, que daria para ter sido evitado, entendeu? Verdade. A gente até tem a semana da CIPAT, né, que fala da questão da segurança no trabalho e tudo mais, mas os treinamentos são frequentes, porque você não pode realmente tirar os olhos dessa situação que eu considero muito importante, né, porque senão você vai relaxando tudo e bom, na casa, lógico que também tem um risco, mas numa indústria química, a proporção é gigantescamente maior. Não, e assim, às vezes, a pessoa, ela causa um acidente, assim, tipo, tão na bobeira, por exemplo, vou dar um exemplo muito tosco, obviamente, que não vai dar um acidente feio, mas assim, aquele uso de EPI. Sim. Cara, quantidade... tem que usar o EPI para evitar problema futuro de audição e tal. Cara, aí o cara fala, não gosto de usar API. Não, me incomoda. Não. Aí você fala, mano, aí você fica numa encruzilhada, porque você sabe que vai fazer mal pra pessoa, mas você não vai enfiar o API na orelha da pessoa e falar, usa, entendeu? E aí você tem que, tipo, convencer a pessoa que aquilo é importante pro uso dela e pra segurança dela, né? Tem que ir conscientizando, tem né? Tem que isso. E às vezes fala, não, um recipientezinho ali, não, reutiliza, tal, e às vezes dá contaminação. Entendeu? Você sabe que na Neon a gente trocou os frascos, né? As embalagens, principalmente as de vidro, né? Que a gente chama de frasco químico.
E o motivo principal da troca era para colocar um padrão internacional, né? Porque o padrão nacional é ruim, né? Mas tinha vários motivos, né? Que nós, na época que a gente decidiu, né? A gente fez meio que uma lista, falar quais são as vantagens de a gente fazer a troca, né? Tinha os problemas, que era a questão de ser muito mais caro, obviamente, mas uma das vantagens que a gente entendia era a questão de contaminação por ingestão, porque tem empresas que pegam essas embalagens que foram de produtos químicos, né, para embalar, tipo, cerveja, entendeu? Se aquilo ali não foi bem limpo ou da forma correta, o risco de contaminação é grande, né? Nossa, total. Eu vou dar um exemplo meio, assim, meio focado pro cotidiano, mas quem tem intolerância à lactose é diferente de você ser alérgico à lactose, né? Certo. Eu digo isso porque a minha irmã tem intolerância à lactose. E eu não sabia muito bem a diferença ali. Pra mim é a mesma coisa, mas eu era leiga. Aí eu fui entender um pouco qual que era a diferença de ser alérgico pra ser intolerante. Aí eu fui comprar chocolate pra ela, comprar uma barrinha, numa loja aqui em São Paulo. Eu entrei na Lindt. Aí tô lá, perguntei, vocês têm chocolate sem lactose? E a Lindt não tem chocolate sem lactose. Aí eles falaram, a gente não tem tudo. Mas aí ele pergunta assim, olha, é pra você? Eu falei, não, é pra minha irmã, tal, vou dar de presente. A sua irmã é alérgica ou a sua irmã é intolerante? Aí eu falei, minha irmã é intolerante, porque tem alguma diferença? Aí eles explicaram, quem é alérgico não pode nem ser fabricado chocolate no mesmo lugar. Porque pode ter resto de contaminação e a pessoa... Que é o que acontece com a aveia, né? Dá e problema. O glúten, né? Com a aveia e com o glúten. Tipo assim, tem que ser fabricado de outra forma, né? E ela até explicou, por exemplo... chocolates que tem um percentual de cacau muito alto, a lactose é baixa. Então, assim, não vai fazer mal. Mas existe uma diferença. Se é alérgico, não pode. Exato, né? Não pode fabricar nem no mesmo lugar. Então, dependendo da contaminação, né? Trazendo para a história da química, né? O risco é grande, né? Exatamente. É pequena a contaminação, mas tem que ver o cenário que você tá inserido, né? Entendeu? É Quem trabalha com qualidade, gente, qualquer coisa não é qualquer coisa. Exatamente. Não pode. 1 ppm de um contaminante muda tudo ali na história. Não, e eu lembro quando eu tava na fábrica, eu atuei na área da qualidade de uma empresa de água sanitária. E não sabia disso, eu fui aprender quando entrei na empresa. Água sanitária não pode ser vendida para o hospital, sabia? Eles têm que vender o que a gente chama de cloro. Sim. Né? Qual que é a diferença? O percentual. A água sanitária tem um percentual em torno de 2 a 2,5%. O do cloro é 5%, né? Porque a água sanitária não é tão eficaz para um ambiente hospitalar. Aí, Paula, preciso usar o Cândida, né? Que o pessoal chama, na minha casa? Não tem necessidade. A água sanitária vai suprir bem as suas necessidades. Mas num meio hospitalar, você tá num cenário diferente. Que é o teor do hipoclorito, né? Tem que ser mais alto. Né? Isso, tem que ser de 5% ali, porque você lida com coisas muito mais pesadas, né? Então, acho que tudo tem que ser muito... Não é tanto faz, entendeu? Tá Existe certo. uma segurança ali para quem tá consumindo. E Paula, seguindo nessa questão divertida de explicar e de ensinar, que eu acho que tem a ver, né, com o Detona Química, em que momento, ou se você puder explicar, que você percebeu que agora eu não sou só professora, eu também sou influenciadora, né? Porque tecnicamente, né, são duas situações bem diferentes, né? Você é influenciadora agora também, né? Não só professora. Né? Isso. Nossa, gostei da pergunta. Legal. Eu acho que eu nunca, na verdade, eu tinha pensado muito nisso, mas é uma boa pergunta. O que rola? A ideia, então, começou de divulgar as informações de uma maneira, né, mais divertida, mais leve. Só que aí eu comecei a perceber que, às vezes, eu falava as coisas e as coisas tomavam uma proporção que eu não imaginava que fosse tomar, né? Então, e a internet, o que eu sinto, assim, o pessoal ganha uma coragem que talvez não teria na vida real. Porque o cara tá protegido ali na tela. Então, o que acontecia? Se eu falasse alguma coisa... né? A galera tem uma possibilidade de rebater, de questionar. Né? E o que eu acho, sinceramente, muito positivo. Porque, assim, muito se cresce para as pessoas perguntarem, para as pessoas questionarem, né? Então, isso para mim foi uma coisa que eu falei, cara, realmente, às vezes a gente tem que se policiar, a gente tem que pensar que a gente tá falando com uma audiência
e que eles vão questionar isso, é muito bom, é muito rico, né? Aí eu falei, putz, então preciso repensar algumas coisas, né? Tem coisa que, por exemplo, um assunto que eu evito muito falar Aham. é, por exemplo, droga. E muita gente, às vezes, me encontra, às vezes, no rolê e tal, pergunta, e a metafetamina lá do Breaking Bad? Não sei o quê. Tipo, e eu não falo muito, falo, putz, eu só vou falar pra você que a metafetamina não é igual do seriado. Você não vai achar azul bonitinho igual do seriado, a pureza igual do Breaking Bad, esquece, tá? Tem muita variável na vida real, mas é óbvio que, assim, é interessante tudo, mas, assim, tudo precisa ser pensado como aquela informação vai passar pra pessoa, Verdade. né? Igual o Detona Prevent. O meu foco ali é falar de prevenção. Mas, assim, tem gente que olha com o olhar, tipo, putz, eu posso machucar alguém com isso. Igual o do... Teve um acidente aqui no Brasil, não sei se você já viu nesse caso, de um casal que eles estava muito frio lá no sul. Tem Aham. uns 10 anos isso daí. Já tem um tempinho. Tem um tempinho bom, tava na escola ainda. E aí, eles decidiram ligar a churrasqueira no quarto. Falaram, a gente tem aquecedor, vamos fechar a porta e ligar a churrasqueira. Cara, os dois morreram por conta do CO, do monóxido de carbono. Porque não tem cheiro, você não percebe, né? Não tem cheiro, você não percebe. Dizem que acontece isso com aquela questão do gás, né? Em apartamentos, né? Sim, tanto que o gás de cozinha, ele originalmente não tem cheiro. Ele é colocado cheiro pra pessoa evitar acidente. Porque você vai inalando aquilo ali, gente, você vai ficando tontinho rápido. E às vezes você não sente, às vezes você vai sentir na hora que baquear. Apaga. É que nem quando você Apaga. tá no hospital e vai fazer uma cirurgia, que tem aquele anestésico por gás, né? Você apaga rapidinho, assim. Não dá Nossa. tempo, né, de reagir. Não dá. Então, assim, e o casal não sabia, o casal morreu com a brincadeira, Pena, né? né? Porque o CO faz uma ligação com a hemoglobina e evita, né, a troca gasosa. Morreram asfixiados. Aí teve uma pessoa comentou no meu vídeo, nossa, agora tem uma ideia de como morrer. Tipo assim, o intuito do vídeo era justificar, explicar, Sim. né? Porque as pessoas têm essas ideias, tipo lareira, lugar fechado, e ficar inalando muito tempo. É É perigoso. acidente. É. E você evita um acidente por educação, Exato. né? Se educando. E aí, óbvio que a galera pode ir com a ideia meio torta. Mas eu defendo o seguinte, a pessoa tem que ter acesso ao conhecimento. O que a pessoa vai fazer com ela é responsabilidade dela. Mas ali o intuito é evitar um acidente. Prevenir vida através do conhecimento. Então, eu acho que essa foi a sacada. Sabe? Falei, putz, eu tenho que dar uma pensadinha melhor para não dar ideia ruim para as pessoas, né? Sim, de verdade. E a gente tava até brincando que você ficou super animada, né? Quando você soube do podcast, tudo. Sim. Até porque o público-alvo é o mesmo, né? São Sim. os estudantes, né? E esse projeto e essa preocupação que o exemplo que você deu agora é super importante, né? E essa é a importância que eu queria entender, assim. Qual que é a importância disso tudo pra ti aí no Detona Química, né? Você diz no sentido mais ou menos qual? Acho que de propósito mesmo, né? A gente fala muito de propósito lá na Neon, né? Eu não sei se você sabe, o propósito da Neon é de surpreender e transformar o mercado de química fina. Legal, legal. É, porque, assim, o nosso mercado era sempre muito mal visto por uma série de questões, por respeito à legislação, respeito à qualidade, respeito à segurança, todos esses pontos que a gente falou aqui de forma mais informal, né? E a gente queria trazer uma perspectiva diferente para os consumidores daqui, né? Para a turma que precisa realmente de um produto de qualidade superior. A gente falou, não, vamos fazer um trabalho dentro da Neon para falar, ó, existe realmente empresas no país, ou uma empresa no país que faz diferente, entendeu? E que se preocupa, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com o propósito, né? Com a ideia daquilo, né? Que eu acho que tem isso também no Detona Química. Não é simplesmente, eu tenho um Instagram, tudo que eu converso de forma simples e divertida, né? Tem um propósito por trás, né? E eu queria levar exatamente isso, acessibilidade, né? Porque foi o que a gente tá falando, muitas vezes tudo é muito técnico, principalmente dentro da escola, e as pessoas, elas não entendem isso. E eu gostaria de ser acessível para quem quer aprender, né? Sem aquele linguajar muito técnico, muito difícil, que a pessoa tem que ficar lá quebrando a cabeça para entender, que fosse acessível e que trouxesse algum benefício para as pessoas, que elas aprendessem de uma maneira leve, né? Porque eu acho que muita coisa dá para ser descomplicado, entendeu? Verdade. Deixa para complicar quem é da área.
tá? Se você quer complicar, vai pra área, entendeu? Mas assim, pra quem tá no dia a dia, ela tem que ter acesso àquilo, né? Pra trazer uma melhoria pra ela de vida. E essa foi a ideia do Detona Química. Trazer uma coisa mais acessível. E educação é muito isso, né? Na minha visão. Muita coisa... tem muita coisa que a educação ela entrega pra pessoa que melhora a qualidade de vida. Tipo, a gente nunca vai dimensionar isso exatamente. Mas isso ajuda. O conhecimento muda a pessoa e muda o mundo. Muda. Muda muito, assim, depois que você aprende algumas coisas, você para de ter alguns hábitos, você falava, cara, eu fazia isso e tava nem aí. Hoje em dia eu vejo como que isso pode ser prejudicial, sabe? E assim, é basicamente educação. Não, e acho que isso é tudo, né? Total. E pensando assim, a gente falou muito dessa galera que tá no segundo grau, né? Que você dá essa base. Eu queria pegar essa turma mesmo em dois momentos diferentes, para tu falar um pouquinho. O primeiro momento é quando você ajuda dessa forma divertida, descomplicada, que a pessoa... Às vezes, eu sei porque eu também tive dificuldade em algumas matérias na minha época, né? E você fala, nossa, realmente é difícil. Você pega professores que têm um domínio, uma profundidade absurda numa matéria, naquilo que ele domina. Ele tem uma certa dificuldade de passar aquilo adiante, né? E tem professores que tinham uma facilidade absurda para passar adiante, e normalmente são as matérias que eu tinha menos dificuldade, até porque eu aprendia melhor, né? Então, e eu acho que o estudante vive isso até hoje, porque deve ter os dois tipos de professores até hoje, né? Sim. Quando você consegue suprir essa necessidade e o estudante se forma, consegue entrar num curso, eu acho que deve ser prazeroso, né? Não, é muito legal, é muito legal. Como que é isso? Eles contam pra você? Sim, é bem legal. Porque, assim, a grande maioria do meu público, né, que procura aula particular, né, porque eu trabalho com matemática, química e física, é a galera que não gosta da área, né? Então, dificilmente alguém que vai fazer engenharia, né... Tudo bem, acontece, né? Já tive vários alunos que viraram engenheiros, tal, sem problema nenhum. Mas, assim, se eu for pegar em percentual, é uma galera que não curte exatas, né? Quase ninguém curte exatas. Quase ninguém curte exatas. Então, a pessoa ela tem que ter a facilidade para entrar naquele curso que ela quer. E aí, entra a questão, assim, vários pontos. Então, tem que ser uma coisa mais descontraída, né? O online tem essa do cara tá em casa. Então, às vezes, o cara quer dar uma descansada, assistir vai aula no ritmo sofá, dele, né? Vai no ritmo dele. E aí, ano retrasado, né, a gente fez uma turma de preparatório pro Enem, com a galera do terceiro ano, né? E aí, qual que era a questão ali? Aula online, turminha, assim, maior, em grupo, então a galera tende a dar uma relaxada. Eu falei, cara, eu tenho que pensar que aquelas pessoas, elas precisam entender que elas estão ali, né, que aquilo vai ajudar numa prova que é difícil, e eu preciso motivar isso. Sim, né? É uma oportunidade, né? Eles podem ser aprovados ou reprovados por causa dessa matéria, por causa da informação que eles vão aprender ali, naquele momento, né? Exato. E com 16, 17 anos, que é quando você tá fechando o terceiro ano, você não tem essa maturidade às vezes. Não tem. Entendeu? Tipo, você não tem. São poucos no dedo. Você fala, cara, esse cara tem uma dimensão da importância daquilo. Às vezes os pais foram conscientizando, né? Foi. Mas maturidade mesmo, é poucos. Tipo assim, tem gente que o pai obriga, tem essas coisas. Mas assim, maturidade mesmo é difícil. E aí a gente fez o seguinte, eu fiz um desafio para essa turma. Eram 10 aulas no meu preparatório. E aí, no meio da aula, eu lançava uma pergunta. Mas assim, não necessariamente do tema da aula. Uma pergunta qualquer. De química. Tinha que ser de química, mas assim, não necessariamente do tema que eu tava falando. Então, assim, obrigava a pessoa a estar ao vivo comigo, né? Porque a pessoa podia assistir a aula depois, mas obrigava a estar participação ao vivo. Obrigava a dar uma prestada de atenção, porque se eu desse uma pergunta do nada, a pessoa conseguia responder. E quem respondesse primeiro ganhava um ponto, né? E a pessoa, né, até os últimos 10 dias, quem pontuasse mais ganhava uma caneca exclusiva. A gente mandou fazer uma caneca linda do Einstein, super bonita, personalizada, só a pessoa teria. E isso foi muito mais positivo do que eu imaginava que fosse. Por quê? A galera começou a competir, entendeu? Aí tinha, e tanto que empatou.
no último dia de aula empatou 2 alunos meus, Que legal. que estudavam na mesma escola, eram colegas de sala, tudo, e eles competiam, assim, eles falaram, no intervalo a gente ficava falando assim, nossa, hoje eu vou ganhar de você na aula, não sei o quê. Então isso gerou, né, digamos assim, uma motivação para eles em se empenharem mais. Empatou, aí eu tive que fazer a melhor de 3, empatou de novo. E aí, gente, era quem respondesse melhor a primeira pergunta. E aí eu fui subindo o nível das perguntas. Aí você fala, mas quem não participava das perguntas? O cara aprendia. Exato. Entendeu? É um jeito. E aí, foi muito interessante que essa aluna que ganhou a caneca, ela passou em primeiro lugar na Federal de Juiz de Fora, não, perdão. Na Federal de São João del Rei para zootecnia, que era o curso que ela queria, né? O outro menino que também estava competindo, tá na Unifei, né? Então, a galera começou a ter uma aprovação muito legal. Então, assim... E é legal você ver a pessoa conquistando aquilo que ela tá querendo, conseguir a vaga que ela queria, né? Então, é muito legal. Né? Mas, assim, existe toda uma questão de pensar nessa motivação, que pega. Exato. Você teve que ter a habilidade de entender como o jovem pensa e falar, não, eu tenho um objetivo aqui que é prepará-lo para a prova, para o curso, para a faculdade que ele está pensando em entrar, né? E aí, você ter essa sacada e no final conseguir esse objetivo e indiretamente preparar todos os outros, que é o que você disse, né? Às vezes ele não estava ali disputando, mas estava prestando atenção, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu fui dar o treinamento na fábrica da água sanitária, uma das coisas que a diretoria... Que é uma outra atividade toda. Que é outra atividade que eles pediram pra eu ir. Beleza, fui dar o treinamento. Aí a diretoria te falou assim, olha, preciso que você trabalhe mais a questão de motivação com o grupo. Só que, gente, você motivar uma equipe, na equipe eu acho que tinha 15, 20 pessoas, que são adultos, que trabalham o dia inteiro, Sim. A motivação tem que ser outra, né? Então, assim, aí você tem que fazer a adaptação de linguajar. A gente fez até uma dinâmica que era legal, que eu falei assim, galera, é o seguinte, vocês querem ganhar... Tipo, trouxe chocolate, era uma caixinha de bis, assim, comprei pra todo mundo. Ó, vamos fazer uma dinâmica e tal. E era uma dinâmica que era totalmente em grupo. Tipo, Entendi. Um dependia do outro. Então, se um avacalhasse ali, o outro já seria prejudicado. Cara, foi assim, com o bis foi uma coisa tosca, que é um chocolatinho. A galera foi no empenho, aí todo mundo ganhou chocolate, se abraçou, é legal. Porque na vida real, no dia a dia, foi o que eu falei pra ele. Gente, aqui a gente tá fazendo uma brincadeira. Só que na linha de produção, se o coleguinha de trás fez besteira, você vai tomar chumbo na frente. Então, assim, vocês precisam entender que a importância do produto que vocês entregam, vocês estão entregando, né, algo para o consumidor, algo que vai deixar a casa dele limpo, que vai evitar doença. Então, pensa assim, eu sei que para vocês a gente esquece no dia a dia, mas é um produto importante, o trabalho de vocês é muito importante. Então, não esquece disso quando você estiver fazendo, né? Porque a gente desmotiva. Você passa 10, 15 anos fazendo a mesma coisa, você desmotiva às vezes. E parando para pensar agora... Realmente, essa forma divertida e simples que você tem de atuar, você realmente faz isso em todas as áreas que você dá, né? Sim. Influenciadora, como professora, ou dando palestra, fazendo esse trabalho, né, nas empresas, né? Teve até, você falou de palestra, eu lembrei de uma que me chamaram, que era... Eu li um livro na faculdade muito legal, que era Como Mentir com a Estatística. E aí tem uma professora de matemática da minha cidade que falou assim, Paula, a gente vai fazer um evento aqui na escola, até um colégio público, e eu precisava muito que trouxesse alguma coisa legal para os jovens, você dá alguma palestra de alguma coisa e tal? Falei, olha, eu só gosto de fazer coisa aplicada. Esse negócio de chegar aqui e ficar falando teoria, eu não sou muito chegada, não. Não dá certo, não. Não dá certo. Eu falei, mas me dá um tempo. Eu tava no último ano de faculdade, me dá um tempo que eu vou pensar num tema legal. Aí eu pensei, putz, estatística, para quem tá no ensino médio, não é um tema que é vibe. Eu tô na faculdade, a pegada é outra. Preciso fazer uma coisa mais aplicada à realidade deles. E aí, eu criei uma palestra que era Como Mentir com a Matemática. Como mentir com a matemática? Que era, tipo assim, ensinando, né? E mostrando para as pessoas pegadinhas de mercado. Então, por exemplo, você vai no supermercado, aquele negócio, tipo... Que o pessoal não faz a conta. A pasta de dente de 90 gramas com a de 120. Qual que é mais barata? Aí parece que a de 120 é um pouco mais cara, porque tem mais. Você tem que fazer o custo por grama, né? Então, eu trouxe muito, tipo, realidade. Distorção de gráfico. Eu fazia um gráfico que parecia que fulano estava ganhando, ciclano estava perdendo. Mas era escala.
Na hora que eu mudava a escala, mudava a estrutura do gráfico. Galera na política gosta de fazer isso, né? Então, Às vezes é 1% de diferença e eles colocam... Tipo, escala. E eu falava isso, gente, isso daqui é aplicação, por exemplo, política, jornal, né? E você tem que se atentar a essas coisas, porque dá pra manipular, cara. E não tá mentindo. É você, o jeito que o negócio é colocado ali que te trava. Então você tem que saber fazer conta. Rolo de papel higiênico, né? É tudo a mesma coisa. Não, tem metragem diferente. E às vezes parece que você tá pagando um negócio mais barato, você tá pagando mais caro. Então, isso era uma coisa que eu queria trazer pra eles, que era uma coisa que eu achava importante, porque o cara vai consumir porcentagem em cima de porcentagem. Verdade. Ah, comprei um celular, 10% de desconto. É o cupom da fulana é 10%. Vou ganhar 20%? Não vai. É 10% em cima dos 10%. 10%. Então, assim, que eu brincava da Black Fraud. Então, o que acontece? Por quê? Porque ali o público, ele precisa aprender pro dia a dia dele, entendeu? Não faz sentido eu ensinar logaritmo pro cara e o cara não sabe fazer uma compra de supermercado. Ele tem que sair do automático, pensar, questionar, né? Tem que ser aplicado. E aí foi muito legal essa palestra. Aí, então, o ano seguinte, a professora da minha escola chamou pra fazer, eu até fiz a palestra para a turma da minha irmã, tudo, que era para poder mostrar essas questões de aplicação. Recipiente, eu pegava um recipiente que parecia que era muito menor que o outro, mostrava que um ganhava. Então, tudo isso é aplicado em embalagem. Restaurante gosta de fazer isso com copo de suco, né? Copo de suco, embalagem, a questão de ancoragem. Quando você pega, por exemplo, o pequeno, médio, grande, aí a diferença do médio pro grande é R$1. Pipoca, né? Pipoca, de cinema. Cara, então tudo isso tudo bem que não é química, mas é aplicado à matemática. Mas, cara, eu acho que isso precisa ser falado para a população, cara. E tem a ver com aquilo que você falou no início, né? A questão da educação. Sim. A educação muda tudo, né? Sim, e com você tá certeza. educando, de fato, né? Nossa, muita coisa pode ser evitada se você souber. Não, verdade é essa. Com certeza. Muitos erros poderiam ser evitados, né? E falando desse público, tentando voltar na linha de raciocínio, né? Eu tinha até te falado, vou te fazer uma pergunta sobre essa galera que tá entrando na faculdade, né? E agora, essa mesma galera, e vou falar daqueles que optaram pela química. Tá. Porque muitos não optaram pela química, né? Eles só precisavam da química para passar no curso que tinham escolhido, né? Mas aqueles que optaram pela química, qual é o teu entendimento deles sobre o mercado que eles vão atuar? Eles sabem o que vai acontecer, eles conseguem enxergar o que é essas opções que eles têm. Como que você acha que eles saem? Eu acho que quando a gente tá na faculdade, eu acho que uma das coisas assim que a gente mais tem, obviamente, a faculdade tem que entregar é conhecimento técnico, tá? Certo. Quando você faz uma faculdade, uma das coisas que eu acho que é legal você ver se ela é legal na sua área, se ela tem um conceito bom, né? Se você vai conseguir fazer networking ali, né? Que pode ser através de colegas, professores. Faça amizade com as pessoas, isso agrega muito. Eu acho que, assim, é isso. A faculdade entrega um conhecimento técnico muito bom. Porém, o mercado de química é muito amplo, né? Por exemplo, eu fiz engenharia e tal. Eu não tinha nenhuma noção de mercado farmacêutico, apesar de mercado farmacêutico usar química pra caramba. Sim. Né? Eu fui ter noção, que não é uma noção muito maravilhosa, na minha percepção, uma noção pequena, mas que eu tive, foi esse ano, né, por conta de gostar de entender mais ou menos o case lá de uma empresa muito famosa, que é a CIMED, que atua na área de genérico. Mas até lá, eu zero noção do ramo do genérico. Então, química, eu acho que acaba sendo a mesma coisa. O ramo é muito amplo, né? Noção de 100% de tudo, impossível a pessoa ter. É impossível. Impossível. Ela tem uma noção técnica, mas eu acho que noção de vivência, não. Porque muita coisa, às vezes a gente vai com uma perspectiva, fala, putz, esse ramo deve ser muito legal. Aí você vai pro dia a dia dele e fala, cara, que saco. Tipo, eu imaginava que isso fosse muito legal. E então eu acho que isso é bonito porque você tem muitas opções, né? Mas expert em tudo é impossível de ser. Você sai com uma noção, mas não como expert. Sim. Então, eu sempre falo para as pessoas, não ache que a faculdade acabou. Acabou, nunca mais vou pegar um livro na vida, nunca mais vou assistir nada. Não é verdade. Cara, se profissionaliza, aprende, né? Por exemplo, no meu caso quando fui fazer o estágio. Eu estou fazendo engenharia e tal. Eu tive que, nos primeiros dias, a Márcia, que é até minha prima, tudo, que era engenheira responsável, né, que me apresentou a empresa, ela me deu vários papers para eu ler.
tipo, da água sanitária, para eu entender o produto, parte de legislação da Anvisa, porque cada produto é cada produto. Entendeu? Realmente. Você tem que entender daquilo. Então, tipo, eu estudava à tarde para poder entender melhor o produto, né? Então, isso precisa ser feito. Se eu mudasse da água sanitária para outro produto, eu ia ter que estudar tudo de volta, entender o processo dali. Porque a gente aprende na faculdade de uma forma genérica, mas cada empresa é cada empresa. Isso também você tem que pegar a mãe, né? Então, assim, vai ter que estudar, vai ter que aprender. Não tá? acaba ali na faculdade, né? Não. E uma coisa que eu acho que a galera de química, e principalmente de exatas, tem que investir muito é trabalhar soft skills. Entendeu? Muita gente não sabe trabalhar em grupo, não sabe conversar. Tipo, a pessoa chega pra poder te pedir uma coisa, a pessoa é bruta, a pessoa fala de um jeito errado. Isso gera muito conflito interno na empresa que não precisava. Entendeu? E isso precisava ser mais assim, a galera tinha que ser mais aberta pra isso. Putz, vou me desenvolver pessoalmente, vou aprender a conversar, vou aprender a negociar. Isso é importante, eu acho. Eu gosto de falar muito lá na Neon, né? Às vezes a gente faz reuniões, palestras lá, né? E eu sempre gosto de falar que o que mantém eles, né? E o que faz eles terem sucesso são 2 pontos, comprometimento e comportamento. Sim. Porque tudo dá para se aprender, né? Tudo dá para se aprender, mas se você não tiver um bom comportamento ou não tiver comprometimento, você não vai para frente. Concordo. Muito, muito. Comportamento é um negócio que pega demais. Eu vou falar, a minha especialização foi na USP. Tá, legal demais. Ótimo. Perfeito. Tá, mas assim, você e quantas pessoas fizeram na USP? Beleza, como você vai se diferenciar delas? Pois tá, não adianta você ter feito, a sua especialização num lugar muito bom, aí você chega pra falar com alguém, pedir um favor, você é mal educado, você é grosso, não sabe lidar com o cliente, sai de reunião, você xinga o cliente. Não pode, entendeu? Então, essas habilidades, elas não são ensinadas na faculdade, mas eu acho que são essenciais, entendeu? Essenciais. E uma coisa também que faz diferença, a vontade de aprender. Tem gente que é muito preguiçoso pra aprender. Pois é. Na minha área, tô nem aí. Cara, tá bom, escuta. Mas isso é uma coisa também que o estágio me ensinou muito. Eu convivi com muitas pessoas da linha de produção que os caras estavam ali há mais de 10 anos. E aí eles me ensinavam umas coisas que, tipo, eu tinha conhecimento de faculdade, beleza, mas eles me ensinavam muita coisa na vivência. E isso era muito enriquecedor. Tipo, você chega, você escuta a história da pessoa, ela explica, nossa, eu entrei aqui, não tinha essa parte da empresa, e aí como que melhorou. Você aprende muito, é muito enriquecedor. Acho que qualquer pessoa, ela tem algo pra te ensinar, né? Então, isso é muito bom. Tá sempre aberto, né? Tá sempre aberto. Aprender. Cara, eu acho que você aprender com a experiência dos outros é muito legal. É muito legal. É muito legal você ver o ponto de vista da outra pessoa e falar, putz, eu nunca tinha pensado nisso, né? E tem que estar aberto a isso. Eu acho que é um diferencial. Tem que estar aberto. Não, com certeza. E eu acho que pra gente finalizar, né? De novo, ligando o teu público-alvo, que no caso do podcast é o mesmo público-alvo da Neon, né? Você acha... Ou qual é a tua ideia de por onde eles devem começar quando eles estiverem finalizando a faculdade, né? Porque a gente tinha muito feedback de funcionários mesmo que atuam na Neon hoje, ou que já atuaram, que falavam, eu achava que a minha única opção era trabalhar no laboratório quando eu me formei em química, se eu não trabalhasse em laboratório eu não teria para onde ir. E a gente faz até palestras em faculdades para dizer que é muito mais amplo, isso não é bem assim, né? Tá aqui você para provar isso, né? Você tá empreendendo na química, né? Não tem nada a ver com o laboratório, por mais que você já tenha tido experiência, né, no laboratório, que eu acho que te ajudou nesse processo, Sim. né? O que você pensa ou que conselho que você daria para essa galera? Tem a questão do ensino e tudo mais, de não se encerra na faculdade, mas por onde começar? O que você acha? Primeiro conselho que eu acho que eu daria é o seguinte, quando você tá num período de faculdade, né, óbvio que existem questões assim que você tem que pensar às vezes, né, a pessoa precisa trabalhar para se sustentar, tem esses cenários. Mas se você está na faculdade, tenta conhecer a maior quantidade de áreas possíveis. Eu tive uma experiência na área da qualidade, fiz um estágiozinho em outra empresa na área do financeiro, porque eu tinha curiosidade de aprender financeiro. E no Manual do Mundo eu tive que passar por todas as áreas. Então, assim, eu acho que é muito importante você ter mais de uma vivência. Eu acho muito perigoso quando alguém me fala assim, eu entrei como estagiário em tal empresa e fiquei 30 anos lá. É um pouco... Se você não mudou de cargo, eu tenho medo.
Se for exatamente o mesmo cargo, ainda é pior ainda. Mas eu acho que, assim, não somente de trocar de empresa, mas eu acho que, assim, passar por vivências diferentes. Mesmo que você fique dentro da mesma empresa, passa por setores diferentes. Ah, eu trabalhei um pouquinho no comercial, agora eu vou para compras, vou Sim. para vendas, vou para financeiro. Controle de qualidade. Controle de qualidade. Para você ter um panorama do que aquilo está sendo feito. Porque, assim, você só vai saber o que você gosta se você viver aquilo. Na cabeça, às vezes, a gente tem um negócio, essa área vai ser muito legal, às vezes não é. Então, assim, vive. Tipo, vai ver o dia a dia da pessoa. Isso eu falo muito pros meus mentorandos, né? Que estão querendo entrar na faculdade, né? Você precisa ver o dia a dia da pessoa. Como é que é aquela vivência, né? Ah, eu não gostei desse ramo. Fica nele até você ser transferido ou arrumar outra empresa que você queira atuar em outra área e viva essa experiência. Então, acho que, assim, estar aberto à experiência é importante. Outra coisa, networking. Cara, a galera fala, currículo impecável. Cara, mas networking é muito importante. Por isso que eu falo, faz amizade com a galera da faculdade, tipo, tenha os seus amigos. Não enxerga o seu colega de faculdade como seu concorrente. Entendeu? Tipo, não é o seu concorrente, teoricamente. Ele pode te ajudar muito. Porque isso aconteceu muito na engenharia. Ah, lá na empresa que eu tô trabalhando, vai abrir vaga em tal lugar. Um indica o outro. Não é um trabalho em equipe, né? Então, pense nisso, tipo assim, com os colegas e com os professores, né? Tem muito professor que eu tive que é dono de empresa, né? Tem muito professor que tem contato com empresa, porque o cara é consultor, tal. Então, tudo isso agrega, isso é muito inteligente você fazer, tipo, conhecer, ver a vivência do cara, né? Porque a pessoa passa a te conhecer ali. Então, networking, pra mim, é importante. E pensar assim, eu sou formada em tal coisa. Tá, você e todo mundo que fez a mesma coisa que você. Como você vai se diferenciar? Investir em si, tipo, em se aprimorar, ter habilidades diferentes, né? Que eles chamam profissional Sharp T, eu acho, que é aquele profissional T, né? Que eles falam, que você tem várias habilidades. Procura se desenvolver, né? Porque senão você vai ser só mais um no mercado. Ah, Paula, mas eu quero ser só mais um no mercado. Então tá bom. Mas assim, se o seu objetivo é ter destaque, né, passar na frente da concorrência, você tem que pensar diferente, né? Outra dica para quem tá fazendo entrevista de emprego, pesquisa da empresa. Tipo, vou fazer uma entrevista num banco. O posicionamento que você tem que ter é diferente de uma indústria. Entendeu? Como que você vai se vestir? Qual que são os valores da empresa? Tá encaixado com você? Porque se a empresa não tem o valor encaixado com você, dá problema. Dá muito problema. Tanto que eu tenho uma amiga minha que ela começou numa startup como estagiária. Ela foi para uma empresa que havia varejo. Que é mais velha, mais assim, gessadona, varejo. Que é a antiga Casas Bahia, né? Casas Bahia, são vários, Ponto Frio também, acho que é tipo vários, né? E aí, ela falava assim pra mim, falou, Paula, tomara que eu gosto tudo, mas aqui a cultura é muito mais engessada, entendeu? A galera é mais velha, mais, né? Não tá dando muito match, né? Tanto que agora ela tá na 99 Táxi, a cultura dela é de startup, jovem, trabalha um pouco mais liberal, né? A carga horária é puxada, óbvio, mas assim, é uma cultura mais leve. Então, onde se você se encaixa? Tem gente que fala, cara, eu gosto de cultura assim, mais fechada. E beleza. Vai que vai, né? E vai que vai. Tanto que dos meus amigos de engenharia, só uma foi pra indústria mesmo, né? O resto tudo ficou aqui em São Paulo, foi banco, muitos vão pra área de marketing, né? Então, assim, é amplo. Tem que achar o seu perfil, porque se você não achar o perfil, vai dar problema. Vai dar problema. É isso aí. Paula, desculpa o trocadilho, mas eu espero que você continue detonando. Obrigada. Vocês também, mas sem explodir nada, hein? E espero revê-la, tá? Então é isso aí. Eu queria agradecer a todo mundo e até a próxima.